Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. Teremos muito conteúdo e com certeza vai contribuir para que você supere os desafios dentro da indústria. Então não deixe de se inscrever e acompanhe toda terça-feira às 17h51 no canal Indústria SA. Olá, pessoal. Hoje estou aqui com um grande amigo meu de longa data, aí, o Lorival, da Gráfica do Louro. Louro, quero agradecer a sua presença. Obrigado. É uma honra ter você aqui. Tantos anos aí trabalhando junto e Bom tempo. caminhando aí, né? E hoje a gente está tendo essa possibilidade de bater um papo aqui no podcast da Indústria SA. Quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente. Quanto tempo você está no mercado? Um pouquinho da sua história, pra gente começar a falar um pouco do mercado gráfico e da indústria gráfica, né, obviamente. Eu trabalho em gráfica, Ricardo. Eu comecei a trabalhar em gráfica em 87, entendeu? Existia uma gráfica em Capão Bonito, hoje até fechou. Chamava-se a gráfica Tribuna Sudoeste, era no jornal. Eu comecei a trabalhar nesse jornal, então era uma gráfica tipográfica. Então eu passei por todos os processos de uma gráfica até o momento atual de hoje. Então uma tipografia é tudo montado a manual, tipos, entendeu? Então eu tive que aprender todo esse tipo de coisa. E aí as máquinas eram... O jornal para você fazer, que a gente fazia lá, você rodava um lado, desdobrava, rodava o outro. Então pra você ver, é uma coisa que chegava para a pessoa... Muitas vezes a pessoa que pega um material gráfico, ela não tem muita noção de quanto trabalho ele deu para ser feito. Verdade. Hoje, teoricamente, é mais fácil, mais rápido, com a evolução da offset, da impressão digital. Mas lá em 87, quando começou, a gente pegou e tinha que montar tudo na mão, cara. Tinha uma máquina chamada Linotipo. Ela fazia umas letras de chumbo. Você pegava um texto, digitava nela e você montava depois aquilo lá. Tinha uma máquina chamada Rama. Você montava tudo no jornal. Aí a pessoa tirava uma prova daquele jornal, um revisor lia tudo, via que estava errado e você refazia. Tudo com chumbo. Mas o começo foi isso aí. Em 91 eu fui trabalhar numa gráfica que já começou com o sistema offset. Aí eu aprendi a... Pra você ver, tem até um fato engraçado. Eu cheguei uma vez lá e cheguei pro cara e falei, viu, mas onde que entra a rama aí? E o cara deu risada, um cara de São Paulo, pra mim falou, viu, mas não tem, é uma chapa. É impossível, vai passar onde? Aí ele falou, não, é uma chapa, você vai ter que passar a gravar uma chapa. Aí eu fui, aprendi a gravar, aprendi a fazer os fotolitos que faziam antigamente, nas máquinas. Montamos um jornal também lá, chamado Jornal Expresso. Trabalhei lá por volta de uns 4 anos. Em 97, eu fui contratado por uma gráfica de Tietê, chama-se Gráfica Santo Diviges. De lá, eu vim trabalhar aqui em Sorocaba. Existia uma revista chamada Hoje. Trabalhei aqui, eu acho que uns 2, 3 anos. Depois fui embora para trabalhar lá em Tietê. Em 2005, eu saí da Santo Diviges. Em 2002. Em 2002 saí da Santo Diviges. Aí eu trabalhei numa agência de publicidade. Foi onde eu aprendi a fazer a parte de arte, entendeu? Em 2005 eu montei minha gráfica. Tive sócio por um ano e meio, 2 anos. E estamos até hoje. Em 2019, mais ou menos, foi quando a gente mudou o nome, que era Printing, para Gráfica do Louro. Que foi uma criação sua. E deu muito certo. Uma jogada de marketing. Que hoje, todo mundo, porque acontecia. Eu lembro que você falava assim, falou, viu, manda para a Gráfica do Louro. Manda para a Gráfica do Louro. Mas qual que é a Gráfica do Louro? É a Print. Não, a Gráfica do Louro. Por isso, aí você bateu no pé ainda que você tem uma gráfica homônia, né? Você falou, viu, vamos trocar esse nome aí, porque... E deu certo, cara. Tá aí, estamos aí na luta aí. Passamos por essa pandemia com dificuldade como todo mundo. Mas a gente rumou pro digital também. A gente faz todo tipo de impressão. Mais ou menos isso aí. Que legal, Louro. Você começa a contar a cronologia das coisas.
Começa a passar um filme na cabeça. Um filme na cabeça, cara. A mudança, não só de tecnologia, mas a forma como você trabalha hoje com o seu cliente, mudou bastante? Mudou, Ricardo. Por quê? Antigamente, o que acontecia? A gente tinha que fazer... Para você fazer um trabalho, você precisava de cartão de visita. Vamos dizer, você precisava de 1000 cartões de visita. Você precisava de 5 cartões de visita. Não existia um custo com que eu conseguisse fazer para você 5. Eu tinha que fazer 1000. Entendeu? E isso onerava muito o custo. Entendeu? Hoje, com o sistema digital, você consegue fazer 2, 3, 4, 10. Então você consegue atender o cliente mais personalizado. Entendeu? E teve algumas mudanças significativas, né? Porque quando a tecnologia vem vindo, tudo que você tem o seu aprendizado. Mas com a tecnologia você tem que se adaptar sempre a melhorar. Porque senão, fatalmente, você fica para trás. E eu acho que o atendimento personalizado é uma tendência, né, Ricardo? Você mesmo aborda sempre isso. É uma tendência porque cada necessidade, a necessidade tipo de uma indústria que quer atender um nicho de mercado, ela não vai precisar de 10 mil folhetos. Ela precisa de 200 naquele evento, 300. E existe a pessoa que precisa de 100 mil. Sim. Entendeu? A gente tem empresas nossas lá que a gente faz 50 mil catálogos, 40 mil catálogos. É uma empresa que atende esse nicho. E tem empresa da gente lá que vai fazer uma visita para um determinado cliente, ela pede 2. Entendeu? Então, a personalização, os dados variáveis, deixaram muito fácil para você fazer esse tipo de atendimento. Entendeu? Então, isso é uma mudança que a gente notou. Legal. Agora eu fico pensando, né? Se a gente analisar, a maioria das indústrias, elas têm uma linha de produção contínua, né? Onde dentro daquele portfólio que ele tem, ele produz ali, estoca um pouco e conforme o mercado vai demandando, ele vai soltando lá e depois vai produzindo mais para ter o estoque mínimo, beleza. Agora, quando se trata de uma gráfica, que não deixa de ser uma indústria, a não ser que esse cliente seja muito fiel e ele não resolva mudar as informações daquele material, porque é algo que é meio arriscado você estocar, né, o material de um cara que possivelmente na próxima versão ele já queira mudar bastante coisa, é muito personalizado mesmo, né? São produtos aí que se você fizer para um, você não pode guardar para vender para outro, por exemplo. O outro nem vai querer, diga-se de passagem, né? Como que funciona a dinâmica de gestão desse tipo de atuação, né? Obviamente que todas as gráficas são desse formato, mas só para o público de modo geral industrial entender como que funciona essa dinâmica mesmo. Então, bem que você falou, cada material é exclusivo, entendeu? Salvo alguma outra vez, como você disse, a pessoa eu vou fazer 3 tiragens, entendeu? Eu não vou mexer em nada e eu preciso de 3 tiragens. Eu vou deixar 2 prontas, você só vai entregar, são entregas programadas. Hoje a gente tem um cliente lá em Sengés, no Paraná, que é entrega programada. Você faz lá, ele faz os talões sempre do mesmo estilo, eles pedem 300 talões. Aí eles chegam, eu entrego para eles 100, 100, 100. Entendeu? Então, nesse caso, você consegue fazer. Mas geralmente você não consegue fazer isso aí. Você não consegue fazer um estoque e deixar parado. Algumas coisas, que nem, não sei se você acompanha aqueles cartazes de mercado amarelo, sabe? Sim. Aquilo você consegue deixar em estoque. Tá. Entendeu? Então tem determinados itens que você consegue deixar. Mas a maioria dos itens... Mas é a minoria, né? Minoria. A maioria você não consegue. Não consegue porque muda, que nem você falou. As informações são muito constantes. Elas mudam diariamente, né? Todo dia tem coisa nova. Entendeu? E até no próprio, porque... como é que eu vou explicar pra você? Tem muitos componentes que mudam constantemente. Então você monta, que nem a gente atende uma empresa chamada Disparquet lá em Tietê, que tem as madeiras delas. As madeiras padrões nunca mudam, mas sempre está entrando coisa nova. Então ela não é o caso que você consegue fazer uma tiragem de 50 mil catálogos
e deixar para entrega programada. Então, o que ela pede, ela usa. Aí o novo, porque acontece o quê? Antigamente você conseguia guardar as chapas, que a turma falava. Sim. Então era uma forma de você até dar uma melhorada para o cliente, falar, não, se eu usar as mesmas chapas fica mais barato. Hoje não, porque se você usou a chapa, você pode até guardar. Se ela chegar e falar, não, vou repetir, não vai ter nada diferente. Mas mudou uma vírgula, uma coisa, já era. Entendeu? Tem umas coisas assim. Claro que nas gráficas maiores de poder maior, a chapa não existe mais, né? É gravado no cilindro. E tudo isso aí é tecnologia. Sim. Falando um pouquinho de tecnologia, falando um pouquinho das gráficas maiores, a gente até estava conversando antes de começar sobre essas gráficas, essas online, né? Onde acabam tendo uma competitividade um pouco agressiva, um pouco não, bastante agressiva para gráficas independentes, né? Gráficas menores. De alguns produtos que a gente fala assim, pô, impossível produzir para um cara só nesse preço, né? Não paga nenhum custo, né? Exato. Conta um pouquinho como que é a dinâmica disso, qual que é a conta, para a conta fechar mesmo, né? Que proporciona para que eles façam esses milagres, vamos dizer assim, né? Ricardo, o que acontece? Essas gráficas maiores, tudo vem em poder de compra. Na indústria, se você tem um poder de compra maior, tudo é diferente. Você vai fazer uma conta rápida. Se você levar em consideração que uma resma de papel para uma gráfica pequena, você comprando uma resma, custa R$300, hipoteticamente. O papel ele teve um aumento muito grande nesses últimos de pandemia, uma coisa de quase 110%. Então por isso ficou muito caro o material. E você custa R$300 uma para comprar. Uma gráfica dessa, ela compra 5.000 resmas. O 300 cai para 160, 170, entendeu? Num volume mais alto. E o que acontece para os preços ficarem menores? Se você fizer a conta, vamos fazer um folheto. Um folheto de 10 por 15. Numa gráfica convencional, a máquina, ela tem, a maioria das gráficas, no caso que tem as máquinas meia folha, ela é 60 por 50, 60 por 40, área de impressão, entendeu? 60 por 48. Você consegue colocar, vamos dizer, 20 na folha. Numa gráfica dessa, que é uma folha inteira, a gente está falando de máquina de milhões, de Sim. 4, 5 milhões, folha inteira. Eles conseguem colocar 80. Então acontece, Ricardo, você nunca trabalha com o capital seu, você trabalha o capital do cliente. Porque você paga antes e espera para receber. Sim. Você envia o arquivo e envia tudo. Qual que é o diferencial? Geralmente em gráfica pequena, as gráficas menores, elas não... A pessoa chega para fazer um trabalho, a gráfica ela faz tudo. Hoje a gente pega o trabalho de uma agência, que nem você manda, outras agências mandam a arte pronta, a gente coloca, monta e roda. E as gráficas pequenas não conseguem chegar nesse custo. E vamos dizer em valores. Vamos dizer, fica mil folhetos, ficam R$100. A gráfica online, ela tem esse custo por volta de R$22, R$23 a cada 1.000. Por que você faz? Você multiplica os 90 por 22, é o custo dela. Só que ela vende os 90 por 100. Então, mas não consegue fazer. A gráfica pequena não consegue mesmo, mas eles conseguem. A não ser que tenha um prazo maior para poder fechar um número X de itens, né? Mas aí acaba ficando inviável, né? Fica inviável. Chama-se as grades. Antigamente, Ricardo, tinha muita gente que fazia cartão de visita. Faziam os cartões de visita. Só que tinha que fechar uma grade. Hoje, com uma máquina normal, ela faz 48. Uma máquina da online, ela faz 3 vezes mais isso. Então, por isso que eles conseguem vender, vamos dizer, os cartões daqueles valores. Entendeu? Então, se você analisar, o que está acontecendo hoje? Gráficas, teoricamente, pequenas, que ficam quase como representante das gráficas grandes. Hoje, os caras compram, você vê, acontece muito isso. Eles compram e revendem. Antigamente, chegou uma época no mercado que o cartão de visita custava R$300, R$400. Hoje você vê gente vendendo você vê pra rua. Se você passar em algum lugar, você vê
várias placas, 90, 100 reais. Sim. Claro que esse aí, às vezes, não são com todos os acabamentos necessários. Que existe N tipo de acabamentos, né, cara? O cartão de visita Sim, simples claro. é uma coisa e a gente tá falando de hipoteticamente de valores. Mas você vê. E aí você analisa, puta, mas como é que eu vou fazer a 90 reais? Não consegue, cara. Se você for fazer numa gráfica, não consegue. Uma gráfica convencional, simples. Os caras só conseguem por causa disso. E é muito... E tudo é volume, Rick. Tudo é volume. Se você tiver volume alto... Porque, veja bem, como a entrada, os caras pedem... Todo dia, essas gráficas devem fazer coisa em torno de 500, 600 mil cartão. Entendeu? E hoje a gente não está falando de uma máquina, cara. Uma gráfica online dessa, uma máquina bem estruturada, ela tem 4, 5 máquinas. Existem as máquinas que são 4 cores, que elas passam 4 vezes, a pessoa vira o papel para passar as 4, e existem as 8, Ricardo. Que ela entra branco lá e está dos dois lados prontinho. Chama-se setup. Hoje, um setup de uma máquina, de uma gráfica aí, que é uma top do mercado, ele leva em torno de 9 minutos para trocar. 9 minutos. Você para analisar 9 minutos, entra a chapa, acerta a passagem e roda. Leva 10 minutos para rodar o serviço. A cada 20 minutos você roda um determinado número de serviços. Trabalho novo. Um trabalho novo. Então... Ou vários trabalhos. Ou vários trabalhos. O que acontece é o quê? As pessoas falam... Às vezes a gente analisando, depois que você estuda, que você vê como funciona isso, você vê que dá para fazer. Só que demanda um valor muito alto de investimento e tem que ter volume de trabalho. Que eles são uma indústria gráfica ferrada. E tem várias, viu? Não é uma não. Então. Mas assim, ao longo dos anos eu percebo que você veio se atualizando, você veio se estruturando, você tem uma estrutura formidável hoje, né? Para se auto-intitular pequeno, vamos assim dizer. Eu fico pensando realmente o tamanho dessas gráficas e aí vem um grande questionamento, né? Qual é o futuro das gráficas de pequeno e médio porte daqui 10 anos, mais ou menos? O que você imagina? Você está desde 87 no mercado, né? Eu nem nascido era. Nasci em 89. Então você tem um vasto conhecimento aí, você já viu muita coisa acontecer, já viu muita mudança no mercado. Daqui 10 anos, Lula, o que você imagina, como que vai ser as gráficas aí, as de pequeno e médio porte, vamos dizer assim? Olha, Ricardo, daqui a 10 anos, cara, as gráficas de pequeno e médio porte, as que não se adaptarem ao sistema digital, entendeu? Digital que eu digo, Ricardo, não é fazer, como é que eu falo? Elas têm que se adaptar a digital, as pessoas que vão precisar de... Porque acontece, os trabalhos com a evolução da internet, com a evolução de tudo, o papel, Ricardo, nunca vai acabar, entendeu? A pessoa que lê livro, Ricardo, ela não vai escutar, ela lê. Já visto que você vai numa Nobel da vida, numas livrarias, você sempre tem gente comprando livro. Sim. Então as editoras não vão acabar. Elas vão diminuir tiragem. Hoje, se você tira 50 mil exemplares de um livro, elas vão se adaptar para tirar 10 mil. Sim. Porque elas têm aquelas pessoas que vão comprar. Sim. E entendeu? Aí tem a nova geração que está acostumada a ler um livro no Kindle, por exemplo. Exatamente. As pequenas, Ricardo, eu acredito que em 10 anos, as que são pequenas mesmo vão virar escritórios. Entendeu? O que acontece? O pulo é muito grande, Ricardo. Uma gráfica do porte da gente hoje, para mim se tornar grande, eu tenho que investir coisa de 2 milhões, 3 milhões. Grande e não atender online, que estão no patamar acima de todo mundo. Certo? Hoje, Ricardo, qualquer maquininha aí, para você comprar nova, é 400 mil, 300 mil. Nova não, usada. Porque chegou uma época que os maquinários, eles vêm, os melhores maquinários são da Alemanha, entendeu? Tem alguma coisa que vem da China. E eu acredito que as pequenas vão virar escritório. Vão ser pessoas que vão comprar, as pequenas vão trabalhar para as grandes, para as online. Porque você não consegue dar o pulo. Entendeu? Porque, vamos dizer, uma gráfica pequena, que ela tem ali, em torno do equipamento dela aí, uns 40, 50 mil de equipamento. Ela tem que pular, o pulo é muito alto. Entendeu? Tem impressora digital de 1 milhão.
tem impressora digital de 500 mil, entendeu? Então as pessoas vão... Esse pulo é muito alto de dar. Então se você não for se estruturando já e mudando e tentando fazer com que você consiga se colocar no mercado, a tendência é virar escritório ou fechar as gráficas menores, pequenas. Daqui a 10 anos eu vejo essa projeção, infelizmente. Porque as pequenas também têm muito processo artesanal, né? Muito. E isso acaba encarecendo ou diminuindo, sendo gargalo, vamos assim dizer, de uma produção numa maior escala, né? Exatamente. É triste isso, né, Loura? Mas é uma realidade e é uma transformação que acontece em todos os setores, né? Pensando nisso, né, levando em consideração essa reflexão, eu vejo movimentos hoje de muitas corporações já fazendo pedidos diretamente para as gráficas online. Isso diminui já a possibilidade dos escritórios, né, que você comentou. Já é uma fatia a menos dos escritórios, ou seja, esses caras já estão comprando direto da indústria gráfica online. Exatamente. Já não tem mais o intermédio, já o suporte, já quem já está dando é a própria gráfica online. Você acha que, ainda fazendo essa análise, a tendência disso é aumentar cada vez mais também ou não? Veja bem, antigamente não tinha. Hoje a gráfica online ela já tem, como você falou, um departamento que consegue atender. Sim. Porque antigamente eles você mandava o que você mandasse saía, concorda? Sim, ou devolvia, tá errado e acabou, né? E acabou. Hoje eles já têm. Por quê? Eles viram na indústria um nicho de mercado que eles já têm com quem faz as coisas pequenas e eles atendem assim. O que acontece? No caso a gente tem os clientes fiéis, né, Ricardo? Sempre tem. Alguns Sim. clientes, eles ainda, mas eu acho que a tendência vai ser isso que você falou. Daqui a pouco eles vão estar, a maioria das grandes indústrias vão estar comprando direto também. Mas existem aqueles que eles querem aquele tipo de atendimento. Entendeu? Valorizam isso. Valorizam isso. Vai ter... Tem cliente, cara, muitas vezes a gente brinca, tem cliente da gente que você chega lá para fechar um trabalho, você trabalha mais como um psicólogo do que praticamente... O cara já está com o serviço fechado, mas ele quer que você vá lá. É isso que eu vejo que pode ser que migre para as online, mas não vai deixar de existir para quem tem esse atendimento. Relacionamento, né? Tá? Porque a gente brinca, não sei se eu falei para você já, o atendimento, você não perde cliente por preço, você perde por mau atendimento. Na primeira vez que uma gráfica dessa der um problema com vamos dizer, o Ricardo comprou a vida inteira a gráfica do Loura. Por algum motivo, a gráfica online teve uma diferença de 20%. É considerável. Mas no primeiro momento que chegar e não chegar do jeito que você queria, você vai virar e falar, não, peraí, deixa eu voltar aqui. Sim. Quem leva em consideração esse tipo de relacionamento. E hoje você sabe que o valor hoje, o dinheiro, o monetário para você, tudo que você conseguir enxugar, é viável. Só que em alguns momentos não se torna... Mas se você ficar na mão, às vezes sai caro, né? Sai caro. Entendeu? Porque tudo se ajusta, né, cara? Porque numa gráfica pequena, o processo, ele como a gente falou, como é artesanal. Entendeu? Uma gráfica de médio porte. Porque as pessoas leem, veem. Numa gráfica de alta tiragem, produziu, pôs no pacote, entregou, o erro é todo seu. Entendeu? Mas eu acho que é uma tendência, isso vai ter. Não vai ter, os grandes magazines já compram, então quer dizer, mais pra frente pode ser que... Mas se você continuar atendendo, bem atendido o seu cliente, da maneira que a gente atende, no tato a tato, conversando, você não perde. Eu tenho bons clientes que fazem volumes altos e inclusive teve um que perguntou para mim esse tempo atrás, a gente entregou um trabalho em Capão Bonito e ele falou, mas como que você consegue fazer esse valor se o valor da gráfica, para você ver, ele já tinha olhado que o valor era outro. Eu falei, não, eu consigo porque a gente faz no volume alto e consigo atender para vocês, eu estou ganhando X e compensa. Entendeu? Agora, o que acontece, Ricardo, uma tendência muito grande de gráfica
estão virando muito pro ramo de embalagem. Entendeu? Tá. Porque acontece, a pandemia ensinou que embalagem é uma coisa que se faz necessária. E aumentou muito o consumo de embalagem, né? Muito, Ricardo, muito. Porque, veja bem, na pandemia todo mundo ficava em casa. Então, era pizza, era lanche, era saquinho Eles, é muito grande, é muito vasto Sim. a gama de produtos de embalagem. Então, a embalagem é uma coisa que muita gente está migrando. Então, a pessoa deixa de ser editorial e vai para o ramo de embalagem. Entendeu? Só Que é um acontece- mercado bom também, né? Não, Lu? o mercado não deixa de ser. A gente faz embalagem também. O que acontece? Só que acontece o quê? Teve muita gente. Então, no começo da pandemia, você conseguia um valor melhor nas suas coisas. Hoje você tem que atender bem para você poder colocar no mercado. Porque existia aqueles que não tinham muita noção de fazer as montagens, formatar um preço. Aí ele vendia para você, eu vendia uma de R$2 e ele vendia para você de R$1,40. Você vai comprar de R$1,40, Ricardo? Não tem luz, não tem dólar. Vai comprar de R$1,40. Chegava na hora, não era o que o cara esperava. Produto, material, entendeu? Acabamento, né? Acabamento. Você vê por caixa de pizza. Você vende uma caixa de pizza no material X, ela custa X. Se você for comprar no mercado aquelas caixas mais, vai custar 80 centavos. Só que você coloca a pizza daqui, quando o cara vai entregar pro cara, cai a pizza. É. Entendeu? Então, Se não segurar embaixo, você perde e Você derruba no perde. chão. É verdade. é bem isso aí. Então a tendência, Ricardo, é evolução, constante evolução. Sempre você vai ter que estar achando um nicho de mercado para você se adaptar. Entendeu? E o que acontece? Hoje existe muita coisa que usa rótulo. Entendeu? Existem boas empresas de rótulos que produzem rótulos hoje. Mas muitas têm uma quantidade mínima. A gente está se adaptando para atender a sua necessidade. O que acontece? Se você precisa de 100 rótulos, 10 rótulos, a gente tem uma impressora que recorta e faz 10 rótulos. Entendeu? Nós temos clientes lá que a gente faz os modelos para eles criam, testam os protótipos e depois eles fecham com as grandes que produzem. Então, você se adaptando, Ricardo, não vai faltar mercado para todo mundo. Entendeu? Sim. O que você não pode é parar no tempo. Entendeu? E é o que eu vejo. Nessa pandemia, eu vi muito amigo meu fechar. Teve gráfica em Campinas com 200 funcionários que fechou. 100. Teve gráfica na região nossa lá que separaram a sociedade, ficaram filhos e família só. Entendeu? Então acontece. Como a gente falou no começo da conversa, é constante evolução. Você tem que estar mudando sempre para poder funcionar as coisas numa engrenagem certinha. E o digital, Lu? Qual a visão que você tem sobre a impressão digital mesmo? Desde a construção de protótipos até pequenas tiragens. Você acha que esse é um bom caminho? Ricardo, esse é o melhor caminho hoje. É o melhor caminho hoje. O que acontece? Acho que pouca gente sabe como que é o processo final de um produto pronto. Na digital, Ricardo, você faz você tira o primeiro protótipo. Você imprime um. Isso não acontecia antigamente. Aí você precisa ver um catálogo, você desenvolvia um catálogo. A indústria desenvolvia o catálogo e queria ver o catálogo. Você não tinha como você fazer. Lá atrás, Ricardo, existia um sistema chamado Prelo. Gravava as chapas, passava manualmente, cor por cor, e fazia a prova. Mas devia dar um trabalho do cão, né? Trabalho caríssimo. Existia o Prelo, depois passou para o Chromalin, que era um sistema, mas era um trabalho do cão e caríssimo. Hoje, numa impressora digital, você tira a prova, frente e verso, dobra, se precisar laminar, você lamina e leva para o cliente. Fala, ó, vai ficar assim. O que acontece? A digital, ela tem uma variação pro offset. Entendeu? Isso tem. Muitas vezes você já chega e já coloca uma etiqueta e fala, ó, é 90% da cor, da variação. Então você já deixa ciente. Entendeu? É diferente de uma prova Chromalin que existia antigamente. Que você fazia a prova a partir do filme. Então ela ficava igualzinha. Aquilo lá, o impressor ia ter que tirar igualzinho. Tá? A digital tem essa variaçãozinha. Mas hoje, todo mundo já está mais acostumado. Então, você consegue. Eu acho que a digital é o mercado. É o mercado. Existe muita máquina boa, cara.
Muita máquina boa. Hoje você começa com uma Mas máquina o custo dela, o custo unitário dela ainda é muito alto. Você acha que tende a baixar um pouco ou não? Tende a baixar. Com mais máquina no mercado vai baixar. Ainda é alto, mas com mais máquina no mercado Acho vai que é baixar. por causa mais dos insumos, né? Que é caro, né? Muito caro. Para você ter uma base, existe uns insumos aí que você comprava do Japão. Em agosto do ano passado, pegou fogo nessa fábrica do Japão. O que acontece? Tinha insumo que você pagava R$450 cada. Chama-se toners. Você pagava R$400 cada cor. Vamos dizer que dava R$1.400. Os 4. Rick, já cheguei a pagar R$2.500. Nossa. E você não consegue repassar isso aí a curto prazo. Entendeu? Se eu vendo pra você a R$3, como é que eu vou passar pra você a 6? O cara vai chiar, né? Vai chiar. E aconteceu. E aí tem a especulação também, né? Porque a fábrica voltou a funcionar depois de 5 meses e você não consegue achar o toner mais no valor baixo. Claro que tudo teve aumento. Sim, sim. Mas esse aí foi muito alto. Entendeu? E como eu falei pra você no começo da conversa, os papéis. Cara, teve papel que teve 150% de aumento. Os duplex que fazem embalagem, isso aí teve muito alto, cara. Subiu muito. Mas acho que tudo que é importado subiu demais, porque o container antes da pandemia era $900. Depois, no meio da pandemia, e depois não baixou mais, foi para $9.000. Então, o custo do frete ficou 10 vezes mais caro, assim, pelo menos do container, vai. Correto. Eu não sei precisar o valor do custo logístico do navio, mas o container em si, ele já ficou bem mais caro, né? Então, é algo que a gente já começa a ver reflexo em qualquer item que seja importado. Isso é tão claro como o dia. Certo. Né? E o pior é que, eu não sei, eu pelo menos vejo que não vai baixar. Não vai diminuir o preço dessas coisas, né? Não diminuiu até agora, eu acho difícil diminuir. Difícil. E tudo reflete no custo final de tudo, né? Sim. Porque o transporte aumenta, tudo fica caro. Esses insumos não tem no Brasil, né? Esses insumos são todos importados. Todos importados. Não tem no Brasil. Bom, Louro, a gente já está chegando no final da nossa conversa. Eu queria que você passasse uma mensagem, se você puder, para o pessoal que está aí no mercado, o pessoal que está pensando em entrar na área gráfica, enfim, servir de inspiração com todo esse tempo que você tem aí de estrada, né? Que conselho que você dá e, enfim, o que você quer deixar aí de mensagem para o nosso público? Olha, cara, eu penso o seguinte, o mercado, ele é aberto para todo mundo. A gente brinca com isso, tem hora, né? Em off, dá risada, brinca, mas ele é aberto para todo mundo. O que eu penso? A pessoa, primeiramente, cara, tem que se estruturar. Você tem que achar o que você quer produzir. Porque eu, nesses 17 anos de gráfica e quase 30 17 anos da minha empresa e quase... Mais de 30. Quase 40 de... Quase 40. Não quis... Tá economizando, né? Quase 40 de gráfico, porque eu sou um gráfico, né? Eu acho que a gente todo mundo que começa querendo atender tudo. Sim. Esse é o maior erro, Ricardo. Então, se você quiser começar alguma coisa hoje, foca, estuda, foca no objetivo e vai e segue aquele objetivo. Eu quero ser editorial, vou ser editorial. Quero ser comercial, vou ser comercial. Entendeu? Não que você não possa fazer tudo, você pode. Mas como a gente conversou aqui, a tendência, já tem muita gente fazendo. Então você tem que ser um diferencial. Entendeu? Então eu faço uma embalagem que eu não preciso atender uma rede grande, mas eu atendo alguém que eu consiga fazer bem feito e que eu me solidifique no mercado. Então eu acho que a pessoa ela tem que focar nisso. O ramo digital é uma realidade, entendeu? A pessoa vê isso aí. Comunicação visual, cara, tá vindo com tudo também, entendeu? E o que acontece? Antigamente, comunicação visual era só comunicação visual, gráfica era só gráfica. Hoje já englobou, entendeu? Comunicação visual, porque veja bem,
Você chega para mim e fala, Louro, eu preciso 10 mil panfletos, 60 banner, 3 faixas, entendeu? Então acontece, se eu não te atender nesse nicho aqui, Você perde o resto. eu perco o resto. Sim. Então eu tenho que ter uma plotter lá dentro para fazer isso aí. Entendeu? Então é uma coisa que... E cada vez mais, cara, você acreditar no cliente. Entendeu? Você se esforçar, porque como a gente conversou, você não perde cliente por preço, você perde mau atendimento. Então, se você atender bem, cara, o cara não vai procurar a diferença. Por mais que a diferença seja gritante, o cara vai conversar com você primeiro. Você vai explicar como funciona e vai fazer seu mercado. Eu acho que dá para começar, se você se estruturar, se você procurar entender do seu negócio. Eu penso que a pessoa tem que entender do negócio dela para poder ter sucesso. Isso aí. Louro, quero agradecer a sua presença. Bom, obrigado a você. Tenho certeza que quem nos ouviu gostou do papo. Foi um papo bem fluido. Obrigadão aí, viu? Obrigado pela oportunidade também. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.